pessoal, tudo bem? Hoje eu quero falar um pouquinho sobre o livro O Homem que Sabia Javanês, do Lima Barreto. Esse livro teve a sua primeira edição lançada em 1911 e é por isso que Lima Barreto é considerado um dos antecedentes da Semana de Arte Moderna, do modernismo brasileiro. E Lima Barreto foi um autor importante por diversos motivos. Ele representa essa virada que a virada do século traz para a literatura e para a história mesmo. A gente precisa lembrar que no finalzinho do século XIX ocorreu a abolição oficial da escravidão, aconteceram muitas outras mudanças políticas e sociais. E a sociedade, não só no Brasil como no mundo todo, apresentou diversas modificações. Para mim, pessoalmente, o que mais me encanta no texto do Lima Barreto, dentre muitas outras coisas, é a forma que ele dá para a escrita. É uma escrita tão livre, tão em forma de conversa, num vocabulário tão mais simples do que outros autores da época, que a gente poderia facilmente dizer que é um livro que foi escrito atualmente. Isso não quer dizer que outros autores anteriores ou depois do Lima Barreto não tenham conseguido comunicar, não é isso. Mas existe uma diferença muito evidente no que ele colocou na escrita e no que outros autores colocaram. Eu diria que existe até mesmo uma modificação do que foi Machado de Assis para o que foi Lima Barreto. Por mais que eles sejam praticamente contemporâneos, Machado de Assis já dá um toque muito diferente para a escrita, que por mais que ele tenha um ar de deboche, um ar de crítica também, ele ainda coloca muito da sua escrita nos mesmos moldes da escrita romântica anterior. Então, enquanto Machado de Assis dá um passo, Lima Barreto dá o passo seguinte, de tirar as amarras da escrita. E precisamos lembrar que, ao mesmo tempo que Lima Barreto escrevia, também já havia Monteiro Lobato, que me parece ficar exatamente no extremo oposto. Enquanto Lima Barreto escreve de uma forma mais livre, escreve de uma forma a retratar efetivamente o brasileiro, eventualmente de forma muito crítica, mas colocando as realidades mesmo da vida e considerando também que Lima Barreto era, como pessoa, um grande crítico da sociedade e ele mesmo não fazia parte da elite. De outro lado, nós tínhamos Monteiro Lobato, que era essencialmente branco, da elite, que por mais que se diga que ele trouxe grande progresso no campo editorial, ainda assim eu não sei se vale a pena considerar um grande progresso se o autor propriamente dito é racista, e nós vemos isso na obra dele, e além disso, se até hoje livros não são acessíveis para todas as pessoas. Então esse progresso editorial que ele traz continua servindo para a elite que sempre foi servida de livros. Então não sei até que ponto esse progresso do Monteiro Lobato é tão relevante, se a gente considerar o quanto Lima Barreto escreveu e conseguiu descrever com muito mais fidelidade a graça do povo brasileiro. Nesse livro aqui, O Homem que Sabia Javanês, nós temos o Castelo e o Castro. Eles são dois amigos que se encontram e estão conversando numa mesa de bar. Vejam só de onde vêm os podcasts, né? Nessa conversa de bar, que é realmente uma conversa, ela é informal e é uma forma muito interessante de contar uma história, porque ali temos um amigo contando para o outro como ele conseguiu chegar num grande cargo que ele ocupa. Nós temos um caráter de crítica também muito grande nessa obra, principalmente a burocracia e ao funcionalismo que não funciona, a essas carreiras públicas que por vezes são vazias. Não estamos falando aqui de cargos que são essenciais para o funcionamento da vida mesmo. Estamos falando de cargos que são ocupados por pessoas não preparadas. Isso acontece não só no funcionalismo público, mas aqui neste livro essa é uma crítica que o Lima Barreto traz, e era uma crítica que ele também fazia na vida real, como a gente vê nesse trecho. O que me admira é que tenha escorrido tantas aventuras aqui, neste Brasil imbecil e burocrático. Também temos aqui muito do que foi e do que a gente considera o jeitinho brasileiro. E para mim fica uma dúvida se a gente pode considerar isso um aspecto cultural
E se nós somos efetivamente assim? Porque existe uma grande diferença entre conseguir solucionar problemas e enganar os outros. Aqui no livro fica evidente que ele tenta enganar outras pessoas, mas também existe muito do arranjado, de como ele conseguiu chegar nesses cargos. E ao mesmo tempo que existe o enganador, existe aquele que se permite ser enganado. Nós temos personagens importantes também que são citados pelos dois que estão conversando, como o Barão de Jacuecanga, que é um retrato da elite brasileira com últimos traços coloniais. É uma elite que está se despedaçando, que é elite apenas porque já foi elite, porque atualmente é só um fantasma do que restou, como a gente vê nesse trecho. Era uma casa enorme que parecia estar deserta. Estava maltratada, mas não sei por que me veio pensar que nesse maltratamento havia mais desleixo e cansaço de viver que mesmo pobreza. Devia haver anos que não era pintada. Então esse barão conta a seguinte história para o nosso protagonista. Esse barão herdou um livro que já estava na sua família. Esse livro fora dado de presente por uma pessoa que dizia que esse livro, a pessoa que tivesse esse livro teria sempre muita sorte, muita saúde e muita prosperidade, mas que o ideal seria que algum descendente aprendesse a ler. E o livro aparentemente estava em javanês. Assim, o barão, vendo que as coisas não estavam tão bem, decide contratar um professor de javanês. E é aí que o nosso protagonista entra. Ele que estava sem emprego, procurando alguma coisa para poder sobreviver, vê esse anúncio desse emprego, vai até a biblioteca, pesquisa algumas coisas básicas sobre o país, olha mais ou menos o alfabeto e, tendo meia dúzia de informações sobre o país e sobre o idioma, vai até o barão e se prontifica a ocupar aquela vaga. E ele é contratado. Aqui nós temos também mais um aspecto cultural. Afinal de contas, o protagonista disse para o barão que o pai dele era de Java, que tinha aportado em algum lugar do Brasil, e ali encontrou sua mãe, ficaram juntos e tiveram ele. Nós temos então o aspecto da formação cultural brasileira e também como fisionomia mesmo, porque a nossa pele e os nossos traços falam não apenas da biologia de onde viemos, mas também das culturas que nós agregamos. E é por isso que a chegada de diversas culturas no Brasil parecem fazer o povo brasileiro pertencer ao Brasil e a todos os lugares, e inclusive nos faz questionar o que efetivamente nos une como nação. Nesse trecho aqui, o protagonista fala de como ele conseguiu justificar essa sua origem javanesa. Não sou, objetei, lá muito diferente de um javanês. Estes meus cabelos corridos, duros e grossos, e a minha pele basanê podem dar-me muito bem o aspecto de um mestiço de malaio. Tu sabes bem que entre nós há de tudo: índios malaios, taitianos, malgaxes, guanches e até godos. É uma comparsaria de raças e tipos de fazer inveja ao mundo inteiro. E aqui também a gente pode abrir outros aspectos, como por exemplo, o que daqui do Brasil um brasileiro imaginava que era um javanês, ou quais eram os traços de alguém de lá. Então todas essas questões juntas dão um panorama do que é ser brasileiro e também de como aqui individualmente a gente imagina outras culturas, que é muito rico. E é assim que ele se torna professor e tradutor de javanês sem conhecer o idioma. E ele consegue chegar a um grande cargo na diplomacia, sem falar javanês. Como a gente vê aqui nesse trecho. Sabes bem que até hoje nada sei de javanês, mas compus umas histórias bem tolas e impingi-as ao velhote como sendo do Crônicon. Como ele ouvia aquelas bobagens. E é assim que o protagonista alcança um grande cargo, já que ele fez tanto bem para esse barão, muito embora o barão não saiba que está sendo enganado, o barão, utilizando das migalhas de poder e elite que ele ainda tem, consegue dar a essa pessoa um cargo melhor, e assim ele vai crescendo, apenas com enganação. Mais próximo do final, nós ficamos sabendo que o protagonista foi convidado para falar num grande evento, e aqui nós temos mais um aspecto dessa enganação, que ao mesmo tempo há um enganador e há pessoas que gostam de ser enganadas, ou que preferem ser enganadas para fazer transparecer uma cultura ou uma elite que não tem ou que não existe. Olha só esse trecho. A convite da redação, escrevi no Jornal do Comércio
um artigo de 4 colunas sobre a literatura javanesa antiga e moderna. Como? Se tu nada sabias? Interrompeu-me um atento Castro. Muito simplesmente. Primeiramente descrevi a ilha de Java, com auxílio de dicionário e umas poucas de geografia, e depois citei a mais não poder. E nunca duvidaram? Perguntou-me ainda o meu amigo. Nunca. E é mais ou menos a mesma coisa que ele faz antes de ir a esse evento na Europa. Ele faz publicar que seria uma biografia dele mesmo, dizendo as obras que ele escreveu, e é óbvio que ele nunca escreveu, e faz publicar como se aquilo fosse efetivamente a sua biografia e aquelas fossem suas obras lançadas. Nesse evento na Europa, ele é convidado, é oferecido um jantar a ele por pessoas que se dizem suas leitoras e que falam sobre suas obras, sendo que essas obras nunca existiram. Por mais que esse livro monte como um todo uma grande alegoria desse enganar, ainda assim ele é interessante porque ainda hoje existem pessoas assim, que montam um personagem que se baseiam muitas vezes em mentiras ou em inexistências para justificar algo que cria ou algo que posta e até mesmo para conseguir subir num cargo ou para conseguir mais seguidores. Bom, pessoal, essa foi uma brevíssima análise do Homem que Sabia Javanês, do Lima Barreto. Existe muito mais para ser falado aqui, tanto sobre o livro quanto sobre o autor, que inclusive para mim é um dos melhores autores da literatura brasileira. Até os próximos vídeos.